Hi guys, how do you do? I am Marashi and welcome to our English class, ok? Lesson 2. Pessoal, nossa aula de hoje é sobre dois verbos que a gente usa muito no nosso dia a dia. E antes da gente entrar especificamente no nosso verbo, eu preciso te lembrar que você precisa fazer aquele exercício da aula anterior. Que é qual exercício, teacher? Pegar o verbo que está no infinitivo, lembrar que para conjugá-lo, porque a gente não fala no infinitivo, você precisa substituir o to, que está precedendo esse verbo, por qualquer pronome pessoal, ok? Hoje nós vamos aprender o verbo to speak, falar, to speak, falar, to speak. E a gente vai aprender outro verbo, to study, estudar, to study, estudar, to study, ok? Então, let's go once again. To speak, and to study, to study. Lembrando, pessoal, que a gente não consegue, sendo de outra cultura, falar a pronúncia exatamente igual a um native, a um nativo. Até porque nós temos nossa identidade e nossa cultura, mas tenta falar mais próximo da pronúncia, tenta falar speak, study, ok? To speak, to study. I speak, you speak, we speak. I study, you study, we study, ok? Eu gosto de trazer esses três personal pronouns, os três pronomes pessoais, I, you e we, porque não tem variação e você consegue fazer esse exercício. I speak, you speak, we speak. Eu falo, você fala, nós falamos. Aí, a mesma coisa com o study. I study, you study, we study. I study, you study, we study. Agora, não se preocupe, que muita gente tem essa preocupação. Ah, como é que eu falo em português? Como é que eu falo japonês? Como é que eu falo, sabe? Gente, as crianças, elas conversam num contexto, elas não sabem ainda a gramática, criança pequena, e elas não falam assim, português, dormir, ontem, comer, pão, não é assim. Então, não se preocupe em que palavra que você vai usar. Se preocupe apenas e tão somente com a questão da fluência. Então, primeiro você tem que ter fluência. Fluência é consistência. Então, se você já teve fluência da aula passada, I drink water, you drink juice, você já sabe falar, eu bebo água, você bebe suco, já tá ótimo. Aí depois disso, você vai colocar I drink juice with my mother, you drink coffee with your sister, e por aí vai. Você vai trazendo elementos para sua fluência. Com study e o speak a mesma coisa. Então eu vou falar I study English. I study English. You speak English. You speak English. Olha como é fácil, é easy go. Eu estudo inglês, você fala inglês, tá vendo? Agora, se eu quero falar nós, we speak English, we speak English. Ou nós estudamos inglês, we study English, we study English. Tá vendo? É só você pegar a fluência numa frase só e fazer training na sua cabeça para que você possa se colocar num contexto sem se preocupar com outras palavras. Agora pensa, se você só souber falar eu estudo, I study, e eu falo I speak, aí você vai pôr I study with my mother, I speak with my mother. Olha, I study with my father, I speak with my father. Olha como é easy. Tá vendo? A mesma coisa, se você agora quiser colocar, por exemplo, eu falo japonês com minha irmã. Você vai falar, I speak Japanese with my sister. I speak Japanese with my sister. Ou, eu estudo japonês com meu irmão. I study Japanese with my brother. I study Japanese with my brother. Se você quiser, depois você só vai colocar, I speak English with my son. I study English with my son. Entende? Então, o foco é exatamente só na questão única e exclusivamente da fluência. Depois você vai colocando os pitacos, tá bom? Os pitacos que eu quero dizer é palavras. Por exemplo, como que fala
Por exemplo, eu falo francês. I speak French. Eu estudo francês. I study French, ok? Então, se preocupe só com a fluência e depois você vai na consistência. E como vocês estão vendo aí na tela, e por favor, façam atenção para acompanhar, nós temos dois verbos, o to speak, que eu falei antes falar, e o to study, e estudar. Vamos lá, acompanhe e repita aí comigo. I speak, I speak, I speak. You speak, you speak, you speak. I speak English, I speak English, I speak English. I speak Spanish, I speak Spanish, I speak Spanish. You speak Portuguese, you speak Portuguese, you speak Portuguese. You speak French, you speak French, you speak French. Lembrando, pessoal, que só você saber falar I speak, depois você vai colocar o que você fala. I speak English, I speak Spanish, I speak Portuguese, I speak French, okay? I speak with my friend, I speak with my friend, I speak with my friend, I speak with my friend. Não se preocupe com questão de decorar step by step, passo a passo. I speak with my friend, eu falo. Não, tenta repetir e falar a frase no contexto que está. I speak with my friend, que você sabe que eu falo com meu amigo. Depois a gente vai substituir o friend por brother, sister, mother, wherever, ok? So let's go. I speak with my friend, I speak with my friend, I speak with my friend. I speak with my brother, I speak with my brother, I speak with my brother. You speak with your father, you speak with your father, you speak with your father, okay? I speak English with my friend. I speak English with my friend. I speak English with my friend. I speak Portuguese with my sister. I speak Portuguese with my sister. I speak Portuguese with my sister. You speak French with your son. You speak French with your son. You speak French with your son. I speak English with my daughter. I speak English with my daughter. I speak English with my daughter, ok? Se você olhar o facto de filha como fala, filho como fala, irmã como fala, não tem muita importância no momento, porque você não vai utilizar sister, son, brother, daughter à toa. Você precisa primeiro saber colocá-lo num contexto. E para você saber colocar qualquer uma dessas palavras que eu falei, você tem que saber o contexto. Primeiro foque em decorar, em gravar I speak. Depois de I speak, você vai colocando o que você fala, ok? Vamos lá. To study, to study, to study. Aquela mesma técnica para fluência que teacher falou. Substituir o pronome pessoal pelo to que está antes do verbo e colocando esse verbo no infinitivo. Então, to study é estudar. To study é estudar. Para a gente começar a conjugar, no presente, a gente vai falar I study, I study, I study. You study, you study, you study. I study English, I study English, I study English. I study Spanish, I study Spanish, I study Spanish. You study Portuguese, you study Portuguese, you study Portuguese. You study French, you study French, you study French. I study with my friend. I study with my friend. I study with my friend. You study with your mother. You study with your mother. You study with your mother. I study Spanish with my sister. I study Spanish with my sister. I study Spanish with my sister. I study French with my children. I study French with my children. I study French with my children. Adendo aqui, children, filhos, mais child, criança, ok? Children, filhos, child, crianças, criança.
You study Portuguese with your father. You study Portuguese with your father. You study Portuguese with your father. I study English with my mother. I study English with my mother. I study English with my mother. Agora presta atenção para você ver o quanto idioma inglês é easy go. Se eu sei falar só I speak e I study, ou seja, eu estudo e falo, olha o que eu vou fazer agora. Eu vou falar I speak Portuguese, I study French. Pronto. Mas eu quero juntar numa frase. I speak Portuguese and I study French, ok? Agora, se eu quero colocar com quem eu estudo. I study Japanese with my sister. I study English with my mother. I study Chinese with my son. Vocês estão vendo? Aí eu brinco com como quero falar e com quem eu quero falar, porque o meu contexto me permite fazer essa dinâmica. E em inglês, repito, é contexto e treino. Agora, para quem assistiu a nossa aula de revisão, fica mais fácil de acompanhar. Quem não, tenta focar o máximo aqui, tá bom? Vamos lá. Em inglês, nós não negamos com no, com N-O. A gente não fala I know drink, I know eat, I know study, I know speak, por exemplo. No é só para imperativo, tipo no, sabe? Tipo, não. Só quando é tipo um imperativo. Quando a gente... imperativo, para quem não sabe, é tipo uma ordem, sabe? Sabe, tipo, oh, não, no. Aí você fala, sabe, quando você tem essa firmeza na imperação, né? Você fala não. Quando a gente vai negar em inglês, tirando o to be, que é outra regra, e nós ainda não chegamos no to be, todos os demais verbos em inglês a gente nega com a partícula negativa don't or doesn't. Doesn't é só para he, she, it, terceira pessoa do singular, mas os demais I, you, we, you e they, a gente vai sempre negar em inglês no presente com a partícula don't. Então, se eu falo eu bebo chá, I drink tea, se eu quero falar eu não bebo chá, eu vou falar I don't drink tea, ok? A mesma coisa com eat. Se eu falo, por exemplo, I eat Chinese food, ou eu como comida chinesa, eu posso falar I don't eat Japanese food. Eu não como comida japonesa. O don't é a minha negação. Então, eu vou falar, por exemplo, eu estudo, I study, eu não estudo. I don't study, acabou. I don't study, não, tá? Eu falo, I speak. Eu não falo inglês. I don't speak English. Eu falo inglês. I speak English, ok? A partícula negativa na nossa negação, ela é o don't, ok? Vamos lá, então. Olho na tela. I don't speak French. I don't speak French. Poderia ser eu não falo inglês. I don't speak English. Poderia ser eu não falo com meu amigo. I don't speak with my friend, ok? I don't study with my sister. I don't study with my sister. I don't study with my sister. I don't speak Spanish with my brother. I don't speak Spanish with my brother. I don't speak Spanish with my brother. Lembrando que é normal você ter um pouco de sotaque e tá tudo bem. Tenta eliminar o máximo, mas é assim, teacher que tá quase 15 anos no Brasil ainda tem um sotaque que é visível, né? Às vezes menos, mas às vezes mais quando fala português. Então é normal que você vá falar inglês, já que você não é native, que você fale com um pouco de accent. A intenção é fazer você se fazer entender e entender também em inglês. Muito importante também que você saiba que quando a gente vai falar, e eu gosto de explicar a gramática dessa forma, eu não gosto de criar regrinha, por que usa? Não, eu gosto de ensinar meio que para você gravar e ficar decorado, sabe? Gravado na sua cabeça. Então, vamos supor, nós temos morning, afternoon, evening e night em inglês, ok?
A gente sempre vai falar in the morning, ok? In the morning, ok? In the afternoon, in the evening, at night, tá? In the morning, in the evening, at night, ok? In the afternoon. Só night que a gente vai falar at. A gente nunca vai falar in the night. Wrong, wrong, wrong. Não vamos falar in the night porque é completamente errado. A gente vai falar at night, at night, at night, at night. Os demais a gente vai falar in the morning. Então, se eu estudo inglês à noite, eu vou falar o quê? I study English at night. Mas se eu estudo inglês pela manhã, I study English in the morning. Se eu não estudo francês à noite, I don't study French at night. Mas se eu estudo português à tarde, I study Portuguese in the evening. I study Portuguese in the afternoon, ok? I study Portuguese in the afternoon. I study Portuguese in the evening. É importante também eu dizer que a gente usa morning, afternoon, evening e night. Evening e night tem só uma diferençazinha que é contexto, que em inglês é contexto. A gente pode falar good evening, ou a gente fala good morning, good afternoon, good evening ou good night. Quando é tipo, porque evening é tipo uma tardezinha, né? A própria palavra já diz, evening. Aí, quando for das 6 mais ou menos até as 9 da noite, a gente vai falar good evening. Eu sei que muitos professores ensinam para chegar good evening, para ir embora good night. Não é exatamente assim. Se você chegar na casa da pessoa 10 da noite, você não vai falar good evening. Não que não vai, né? Poder até pode. Você vai falar good night, ok? E também é importante eu falar sobre clock, sobre hora em inglês. Em inglês, a gente não tem 13 horas, 15 horas, 21 horas. A gente tem après-midi e pré-midi. A gente tem AM e PM. Então, como que você vai falar o horário em inglês? Todas as vezes que você tem horário de meia-noite, de 0 horas até meio-dia, você vai falar AM. E toda vez que você tem horário de meio-dia para frente, você vai falar PM, ok? Ficou claro? Então, por exemplo, 2 da manhã. Como que você vai falar 2 da manhã? Você vai falar 2 a.m. Se você vai falar 2 a.m., a pessoa sabe que você está falando 2 da manhã. 2 da tarde, 2 p.m., porque não tem 14 horas, você vai falar 2 p.m. 7 da manhã, 7 a.m. 7 da noite, 7 p.m. Você entendeu? É assim que você fala a hora em inglês. Por exemplo, 9 da manhã, você vai falar 9 a.m., 9 da noite, 9 p.m. Eu espero que vocês tenham entendido sobre essa aula. Não perca a revisão que nós faremos aqui no YouTube na sexta-feira às 21 horas. Não perca o horário, mas se você perder, a revisão vai ficar aqui no YouTube, depois você vai conseguir assistir. O legal de você fazer ao vivo a revisão é que você consegue interagir comigo e com o Dom e fazer a pergunta, ok? Bye! See you next class!